Fala, rapaziada, mais um episódio para conta. Hoje, talvez o melhor dos episódios, o episódio que eu vou estar mais feliz aqui. Tava muito preocupado com o jogo que aconteceu agora há pouco entre Palmeiras e Botafogo, mas felizmente estou aqui conseguindo fazer o programa com um ar de felicidade que eu achei que seria bem difícil, né? Dado as últimas atuações do Botafogo, o crescimento do Palmeiras. Então, achei que a vitória hoje seria improvável e acabou sendo factível, né? Com tudo que aconteceu dentro do jogo. Estou aqui com meu amigo Rafa mais uma vez. Rafa, meu, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rafa. Boa noite, turma. Se inscreva aí no canal, dá um joinha para nós aí. E vitória com V maiúsculo, né? Atuação muito segura, muito digna de um time que está buscando o seu objetivo. E, assim, a gente vai precisar falar sobre isso, né? Porque se eu estivesse do lado derrotado, certamente eu ficaria com essa sensação. Não quero resumir o jogo a isso, porque eu sempre comento, né, que jogos dessa magnitude entre dois times muito grandes, muito importantes e muito bons, por sinal, é ruim você limitar a uma questão de arbitragem que seja, mas hoje o Palmeiras foi prejudicado ali em virtude do primeiro gol que o Botafogo fez, onde não seria escanteio, era um tiro de meta. E aí, enfim, ainda que eu ache também que o gol do Palmeiras foi irregular, a gente vai conversar aqui ao longo do programa para poder ouvir a opinião do Rafa também. Não dá para colocar, não dá para pesar as duas situações como se fosse a mesma coisa, né? O erro ali em favor do Botafogo foi num momento do jogo onde o jogo estava 0-0, então acabou condicionando ali o placar a favor do Botafogo e aí fazendo com que o Palmeiras precisasse correr atrás, coisa que não precisaria com o jogo 0-0. Então, condicionou a partida e o gol no final do Palmeiras não mudou rigorosamente nada. Então, ainda que, ao meu ver, tenha tido dois erros ali em dois gols, o lance que culminou no primeiro gol do Botafogo acabou prejudicando bastante o Palmeiras. Que, inclusive, faltou futebol. Não sei o que o Rafa acha da atuação do Palmeiras, aí vou abordar, né, começar pela atuação do Palmeiras. Eu achei uma atuação muito aquém daquilo que a gente esperava em termos coletivos, em termos individuais, daquele que a gente considera como o principal jogador, que é o Rafael Veiga. O Veiga não conseguiu jogar. As bolas que ele tinha dominado, ele deixava escapar, ele não conseguiu finalizar, ele literalmente não conseguiu jogar. Eu acho até que ele não conseguiu jogar mais por questões técnicas mesmo do que por uma marcação do Botafogo muito bem feita. Ele teve espaço. O Botafogo não é um time que morde 100%. Tem jogadores no ataque ali que às vezes não recompõem. Caso do Luiz Henrique, do Almada, do próprio Igor Jesus. Então, espaço tinha. Mas eu acho que faltou um pouco de técnica hoje para o Rafael Veiga, para a sorte do Botafogo. Sobretudo após o primeiro gol, né? Porque antes disso o Palmeiras vinha melhor. Melhor. Vinha melhor no jogo, né? Teve boas chances. Acho que depois do gol, inclusive, teve bola na trave. Então, assim, faltou futebol, mas acho que talvez ali a pressão do ambiente, né? A necessidade de ganhar para poder abrir essa vantagem de 3 pontos fez com que o Palmeiras não apresentasse o futebol que vinha apresentando nessas últimas rodadas, né? Então, pode falar. Não, o Palmeiras é um time seguro, assim, normalmente, né? E hoje, pelo menos ali dos 30, depois do gol, né? Sobretudo, dos 30 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, o Botafogo, não vou dizer que empilhou chances, mas ele empilhou oportunidades de criar essas chances e não estava conseguindo. Ou porque o cara não dava o passe no tempo certo, ou porque o jogador dava um drible a mais. Então o Palmeiras foi oportunizando para o Botafogo ali diversas oportunidades, oportunidades é pleonasmo, né? Mas enfim, foi dando ao Botafogo diversas chances de abrir um 2-0 ali no primeiro tempo, que já dificultaria bastante o jogo. Então, assim, o Palmeiras hoje não foi um time seguro, não foi um time que a gente está acostumado a ver. Isso não tirou em nada, né, o brilho do espetáculo, como você disse, logo após o gol do Botafogo. O Palmeiras meteu a bola na trave que poderia ter mudado novamente o curso do jogo. Era um jogo de alternâncias, né, em relação a domínio, e o Botafogo acabou prevalecendo no final. Muito mérito, né? Eu acho que o Botafogo soube aproveitar as oportunidades que o Palmeiras não aproveitou, né? O Palmeiras também teve lá suas chances, não digo que foi um jogo lá e cá, né? Mas teve lá seus momentos e a eficiência foi quem determinou o placar do jogo. Não, perfeito. E o Botafogo podia ter ampliado esse marcador e teve chance também no final de aumentar, acabou não Sim. aumentando. E aí, enfim, vamos falar sobre esse gol do Palmeiras também, que eu me referi no final, né? Eu não sei qual a tua opinião, já vou deixar até aberto para você dar a tua opinião antes de eu me posicionar acerca disso. Cara, eu acho
sei lá, a imagem que a gente tem também não deixa clara de que se o Gustavo Gomes realmente atrapalhou ou não o goleiro. Então, não acho absurdo nenhuma das marcações, tá? Mas assim, a olho nu, o replay que mostrou não deu nada, então eu manteria a decisão do campo. O que eu acho é o seguinte: se o jogo estivesse 0-0, 1-0, um resultado mais parelho, eu acho que, no mínimo, o árbitro seria chamado para poder revisar, no mínimo. Ao meu ver, é um lance para marcar impedimento. E aí eu vou explicar aqui as minhas razões. Primeiro que o Gustavo Gomes ele levanta a perna para a bola não bater nele. Ele pula, né? Seja, Ele pula. ele faz um movimento adicional, e esse movimento adicional, por menor que seja, né, ele vai prejudicar o tempo de reação do goleiro. Rafael, tu acha que o goleiro defenderia a bola se o Gustavo Gomes não estivesse ali? Não. Se você quiser usar esse argumento para validar o gol, aí eu vou estar de acordo. Mas eu acho que dizer que o Gustavo Gomes não interferiu na ação do goleiro, eu acho equivocado, porque assim, eu agarro, né, não profissionalmente, mas brincando. E qualquer pessoa na sua frente que faça qualquer tipo de movimento ou menção te atrapalha. Atrapalha o teu movimento, a tua reação. Então, assim, eu acho que o goleiro do Botafogo não pegaria, mesmo que o Gustavo Gomes não estivesse ali. Porque foi um chute violentíssimo, com muita precisão. Foi um belíssimo gol do Richard Rios. Seria uma pena, inclusive, para o futebol, né? Que o gol tivesse sido invalidado. Mas, ao meu ver, pelo fato do Gustavo Gomes ter pulado, ter participado ativamente da jogada, eu teria anulado o gol. Eu não acho nenhum absurdo, não. Tanto que o VAR, como foi a transmissão, ele nem olha, né? Essa posição do Gustavo Gomes. Eu acho que na TV que não mostrou. Pode Acredito que ser, ele tenha pode ser. olhado e aí posteriormente ele voltou um pouco o lance para checar aquele impedimento, porque foi uma situação estranha, né? Só Sim, mostrando na sim. TV ali a marcação do impedimento, mas a situação mais clara do lance era justamente esse eventual impedimento do Gustavo Gomes. E aí eu queria tocar no ponto de um jogador em específico, que hoje ele fez a diferença assim, de uma maneira gritante e de forma negativa. Foi o Marcos Rocha. O Marcos Rocha é um jogador experiente, teve, vou usar até um termo aqui um pouco chulo, né? Foi completamente cabaço. Ele acabou com as expectativas do Palmeiras dentro da partida de empatar o jogo. E que era possível. O Botafogo estava um pouquinho melhor naquele momento, estava conseguindo controlar ali um pouco a partida. Mas a gente sabe da força do Palmeiras, a gente sabe das peças que o Palmeiras tem para poder buscar o resultado. Então, assim, à medida que ele foi expulso, ele praticamente jogou as chances do Palmeiras no lixo, né? Hoje, jogar com um jogador a menos, o Palmeiras sabe bem disso, né, em relação ao ano passado com o próprio Botafogo, faz uma diferença gigantesca. Então, à medida que o Marcos Rocha foi expulso, o jogo ficou bem mais fácil para o Botafogo, ficou bem mais aberto e acabou o Botafogo terminando a partida ali com uma certa tranquilidade. Até comentei contigo anteriormente ao jogo, né? Anteriormente ao programa, perdão, que a circunstância do jogo me deixou aqui fazer o programa de forma mais calma. Eu acho que se o Botafogo tivesse ganho de forma apertada, com bola na trave, um sufoco maior, eu ia estar aqui muito mais com os ânimos aflorados, né? E eu consegui absorver a vitória, curtir com a minha esposa. Enfim, estou com a sensação até de uma certa tranquilidade que eu, sinceramente, achei que não teria. O resultado garante, né, um pouco essa tranquilidade, né? Abriu os 3 pontos, ganhou jogando bem, né? E agora só depende de si. Esse é o problema. Falando do Marcos Rocha, Esse é o um problema. pouco juvenil, né? Um pouco não, bastante juvenil, né? Um cara com a experiência que ele tem não pode cometer esse tipo de erro. Beleza, ele não agrediu, mas o movimento ele deixa à mercê da percepção de alguém, né? Fica suscetível, Então, no mínimo. assim, infelizmente, esse tipo de. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas esse tipo de lance ele é marcado. Então, ele. Não sei, falar correr o risco é foda, né? Mas, enfim, ele deu essa brecha. Assim, quando. Eu sinceramente achei que fosse passar batido, tá? O lance. Porque eu não vou nem dizer que o árbitro errou em expulsar, mas eu achei um pouco desproporcional, entendeu? Porque ele deu um tapinha assim e tal. Mas a gente sabe que esses lances têm sido expulsos, sobretudo É, quando bate no rosto, né? Então, faltou um pouco ali de malícia, justamente para poder evitar esse tipo de situação que, enfim, quando chamou o árbitro, a gente já sabia que ele seria expulso. sim, aí praticamente, né? Bom, jogou a partida no lixo, né? Quiçá No o lixo. campeonato. E destacar aqui positivamente o Estevão. Impressionante o que faz o Estevão. Ele pode estar na linha de fundo contra dois marcadores, tu acha, não, tá tranquilo agora que, pô, ele não tem espaço, ele arruma um espaço. Ele é muito criativo, ele é muito criativo. Se o Palmeiras tivesse um outro Estevão
numa outra ponta, né, com a perna invertida, ia ser um pandemônio. Muito Então, bom jogador. partida Muito bom excelente. jogador. Ele acabou não conseguindo concluir, né, as jogadas que ele criava ali com uma certa qualidade, uma certa eficiência, mas a quantidade de jogo que ele gera é muito grande. Então, assim, a partida excelente do Estevão. É, a principal promessa que a gente tem pro nosso futebol, né? Puta, um baita jogador esse menino aí. Baita jogador. Muita expectativa e espero que vire essa promessa, desse jogador que ele promete ser. E o pessoal compara ele bastante com o Luiz Henrique. Eu acho até o Estevão, assim, pelo menos uns 2 degraus acima do Luiz Henrique. Eu acho o Estevão diferenciados que o Luiz Henrique falta participação no jogo, falta uma pegada que o Estevão tem muito mais do que ele. Então gosto bastante do Estevão. O pessoal que costuma comparar ele com o Neymar. Não, aí forçou um pouco, né? Dá uma segurada aí, calma. Tá, Costuma... o menino dele tá numa prateleira que a gente ainda não chegou, a gente não viu, né? Tava Sim, dizendo, nenhum jogador chegar nem próximo. sim. E aí a perspectiva desse campeonato aí, né? A tabela do Botafogo é meio complicada, né? É, É bem complicada. mas aí vamos lá, minha opinião, tá? Uhum. O campeonato se decide na próxima rodada. Se o Botafogo ganhar do Inter, o Botafogo é campeão brasileiro. Eu estou afirmando isso aqui porque eu sei que o São Paulo não vai fazer a mínima força para ganhar Não do vai, Botafogo. não vai, não vai. E o Palmeiras ainda vai jogar com o Fluminense, que hoje eu torci muito contra o Fluminense. Porque, assim, para o Botafogo, eu até comentei isso no episódio anterior, era importantíssimo que o Fluminense não vencesse do Criciúma. Porque o Fluminense vai precisar jogar contra o Palmeiras. O Fluminense teria um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense, que, entre aspas, né, o natural seria uma derrota ou um empate, podemos dizer assim, para jogar fora de casa contra o time que está brigando ali contra o rebaixamento. Posteriormente, jogaria contra o Cuiabá em casa, e aí a gente coloca, acredita, né, uma vitória para o Fluminense mais tranquila, mas ele vai precisar pontuar contra o Palmeiras, pelo menos um ponto. Eu acho que 3 pontos para o Fluminense não serão suficientes. Então, assim, para o Botafogo, olha como é que um jogo que, entre aspas, não tem nada a ver diretamente, né, na tabela, influencia muito. Então, eu tenho certeza que se o Fluminense estivesse livre, o Fluminense não faria força nenhuma, né, certamente, para poder atrapalhar ali o caminho do Palmeiras numa disputa contra o Botafogo. Mas da forma que está se desenhando o campeonato, o Fluminense vai precisar jogar e para o Botafogo é extremamente importante que isso aconteça. E presumo eu que que o São Paulo já chegue na última rodada de férias, enfim, não faça Já tá grande de coisa. férias, na verdade já tá de férias, já tá com a vaga garantida, né? Não sabe ainda se direto ou não, vai depender do nosso fogão, né? Se vamos para a fase de grupo ou para essa pré-Libertadores, mas São Paulo não tem aspiração mais nenhuma no campeonato, então. A Ainda última, tem essa. Se o Botafogo ganhar sábado, aí mesmo que o São Paulo, na última rodada, vai colocar o time, enfim, é alternativo, capaz de reserva, alguma botar coisa. os moleques, o sub-20 para jogar. Pô, se o Alô, São Paulinos. Se o São Paulo Futebol Clube fizer isso, eu compro uma camisa do São Paulo. E eu faço uma live aqui com a camisa do São Paulo. É capaz, é capaz. Né? E aí, Esse, enfim, de fato, desculpa até cortá-lo, Rafa, a próxima rodada ela é muito pior para o Botafogo do que é para o Palmeiras. O o Botafogo vai pegar Botafogo aí pega o Inter, né? o principal time em ascensão aí no campeonato, inclusive mais até do que o Botafogo. Sim. A gente brinca bastante, né, com a frase é tempo de Botafogo, Uhum. mas traçando um paralelo no campeonato é tempo de Internacional. A gente já comentou aqui nos episódios também anteriores, né, o trabalho que o Roger Machado vem fazendo Sim. à frente do Inter. O Inter hoje ele só não está disputando o título em virtude do primeiro turno que não conseguiu manter, né, a mesma qualidade que ele tem no segundo turno. Do contrário, estaria disputando ali juntamente com o Botafogo e Inter. Então, assim, é um jogo dificílimo para o Botafogo. O Botafogo não terá o John, que é um desfalque, assim, pô, absurdo para o Botafogo, vai fazer muita falta em diversos aspectos, né? Não só a questão das defesas que ele faz, mas na própria reposição de jogo. O John ajuda muito. Então, assim, o Botafogo vai ter um prejuízo. E aí, assim, se tivesse que fazer um prognóstico aí dos resultados, eu acredito que o resultado normal seja o Botafogo perder para o Inter e aí, enfim, torcer para o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, pelo menos. Então, porque se o Palmeiras ganhar Do Cruzeiro. do Cruzeiro, né, e o Botafogo perder para o Inter, o Palmeiras vai passar à frente novamente. E aí a gente vai ter que contar com a colaboração do tricolor das Laranjeiras na última rodada. Dos dois tricolores, na verdade, né? Aí eu já acho que o São Paulo vai, enfim, vai facilitar. E aí vai É, ficar naquela expectativa do Fluminense nos sim. ajudar no brasileiro.
É complicado. A próxima rodada ela é bem importante, né? Bem importante. O jogo do Botafogo é em casa é fora? Qual deles? O jogo do Botafogo contra o Inter. Fora, pô. Fora, então. O que Fora. Não, complica mais ainda, né? se fosse em casa, eu não colocaria, não acreditaria um favoritismo pro Inter. Seria um jogo pau a pau, beleza. Eu acho que ainda assim será um jogo pau a pau, tá? Mas Sim, se tivesse que. Ah, Rafael, tu tem R$ 50 aqui agora. Quem você apostaria? Vamos falar de dinheiro, né? Que a gente brinca muito de questão de clubismo, mas quando tá sim, valendo dinheiro, a gente não aposta com clubismo. Porque ninguém é maluco de perder dinheiro. Então, assim, se sim, tivesse que apostar o dinheiro, eu acho que o Inter tem um favoritismo aí leve, né? Sobre o sim. Botafogo, em virtude desses desfalques. E o É, Palmeiras tem um desfalque grande também, tá? Gustavo Gomes, tá enfim, também suspenso. achei muito infantil a falta que ele fez. O jogo já tinha acabado praticamente, não precisava fazer aquela falta. Então, enfim, vai perder um jogo importantíssimo para o Palmeiras aí na reta final. Sim. E a lesão do Barbosa? Na verdade, do Bastos, Bastos, isso, desculpa. me preocupa. Minha Cara, esposa estava aqui do meu lado, quando ele saiu, o meu semblante, ele foi de total desânimo. E aí eu vou explicar o motivo. O Bastos, ele não é só importante defensivamente. Ele é muito importante na construção de jogo do Botafogo, na forma como o Botafogo sai com a bola. O Adrielson, ele não consegue, assim, nem de perto, manter o nível de excelência que o Bastos entrega na saída de bola. Então, o Adrielson ele vai te entregar outras valências, como, por exemplo, jogadas aéreas, uma força física, uma rebatida, situações semelhantes, uma cobertura que o Adrielson faz bem, mas situações com a bola, trato fino, com a pelota, digamos a assim, técnica, né? O Adrielson não tem. Então, o Bastos ficando fora é uma perda assim considerável para o Botafogo. E quando o Barbosa sentiu ali no primeiro tempo, o meu coração sim, saiu pela boca, porque se a zaga fosse Adrielson e Lucas Halter, aí as chances do Atlético Mineiro seriam sim, consideravelmente maiores que a do Botafogo. Sim. É lesão grave? Como é que é? Tem informação? Ainda não, o Botafogo não soltou nada, disse que ainda é cedo para poder fazer, para divulgar, né, Sim. um relatório médico acerca da lesão do Bastos, mas torcer para que não seja nada grave, mas acredito eu que dificilmente ele terá condições de jogar É, a final. lesão muscular, né? Falou na transmissão que era posterior de coxa. Principalmente zagueiro. Se fosse um atacante, de repente você até forçava, não deu certo, tu tira e bota um outro. Um É, zagueiro, tu queimar uma substituição por conta de um zagueiro é complicado, é um risco que eu não sei se o Arthur está disposto a correr. nem deve, na verdade, né? É o jogo do ano, da vida, na verdade, do Botafogo, né? Para fazer a história, para colocar o ponto final nesse capítulo, então tem que tentar ir o mais seguro possível. Tomara que não seja nada grave, né? Que a gente nunca torce pelo mal, principalmente quando se machuca, né? Claro. Inclusive o Atlético teve uma perda aí do Zarate, né? Que infelizmente tá Esse, fora da esse tá final aí. fora. É. Assim, o ideal é sempre que a gente tenha times completos, né, de ambos os lados, para que a gente consiga ali em campo, né, decidir de fato que é um merecedor disso. Então, Sim, para ter um como espetáculo de torcedor, fato, né? como torcedor, é claro, eu fico um pouco feliz porque eu sei que vai enfraquecer, né, o Atlético de certa forma, mesmo que o Zaratio não seja um titular absoluto, pelo contrário, né, ele tem ali as suas alternâncias entre titularidade e reserva, mas é um jogador importante para o time. Então, o Atlético perde também com a saída do Zaratio. Algo mais a acrescentar? Na verdade, sim. Sim, Deixa eu só fechar aqui. Então, a vitória de hoje, eu queria entrar num tema sensível mais uma vez, queria dedicar ao pai do meu sogro, que não está mais presente, o seu João. Queria dedicar ao meu pai, que também não está mais presente, está fazendo companhia ao seu João lá em cima. Queria dedicar a um amigo que eu acabei não conhecendo em vida, mas acabei fazendo recentemente em virtude de uma outra pessoa que eu acabei conhecendo, o senhor Ailton. Enfim, um abraço a todos da família. Queria dedicar essa vitória do Botafogo e esse programa a todos os botafoguenses que não estão aqui e não vão poder vivenciar o momento que a gente vai vivenciar no sábado e que está na quarta-feira. Então, eu espero muito que o Botafogo consiga dar um pouquinho de alegria a uma torcida que sofre há tanto tempo. Eu acho que vai acabar o jogo no sábado, ou enfim, na quarta-feira, ou que seja no outro domingo, e a gente vai tirar um caminhão das nossas costas se o Botafogo for campeão. Eu acho que é um marco para a gente de um Botafogo diferente daquele que a gente viu
há 30 anos atrás, enfim, desde 30 anos atrás. Meu filho está aí, está chegando. Tenho certeza que meu filho vai encontrar um Botafogo totalmente diferente do Botafogo que o pai dele viu e que o próprio avô, né, meu falecido pai, também viu. Então, dedicar essa vitória aos botafoguenses presentes, mas também aos botafoguenses que não estão aqui, não vão poder curtir esse lindo momento da história. A história está acontecendo. No jogo contra o Vitória, a torcida desceu uma faixa escrito "A história os espera". E eu ratifico isso. A todos os jogadores do Botafogo, a história os espera. E, por favor, façam história no sábado. É o grande capítulo, na verdade, é sábado, né? A gente nunca viu o Botafogo numa final. O Botafogo nunca teve, né, numa final de Libertadores. Então, esse é o jogo para coroar esse capítulo que a gente viu, né? A gente está vendo ele ser escrito. Então, torcerei por vocês, né? Estarei aqui mandando as minhas vibrações e, a princípio, espero que seja um espetáculo, mas, sobretudo, que consiga botar um ponto final e que seja um final feliz. E que não seja uma postergação de uma angústia que a gente já carrega há bastante tempo. Assim, eu acho que a vitória de hoje ela é importante, inclusive, para a própria torcida. Para a torcida ir para o jogo, ir para o estádio com a sensação de, pô, aquele Botafogo que fracassava, que pipocava, esse Botafogo não existe mais. Existe o Botafogo atual, que vai perder, que vai ganhar, mas que vai lutar sobre tudo. E hoje o Botafogo deu uma mostra de força, ganhando talvez do principal time do Brasil na última década, com autoridade, mais uma vez vencendo na casa do Palmeiras. Então, assim, é um resultado que demonstra que Botafogo e Palmeiras, apesar de historicamente não estarem no mesmo patamar, né, em questões de título e relevância por conta desses títulos, o Botafogo hoje e Palmeiras, eles competem em igualdade, eles estão no mesmo patamar de favoritismo, de busca pelo título. Então, isso foi importante. Essa mensagem de, pô, o que aconteceu em 2023 de fato acabou. Tanto é que a gente veio aqui de novo na casa do Palmeiras e a gente veio e ganhou. E ganhamos bem, não é ganhando com a bunda lá atrás na defesa. O Botafogo ganhou jogando futebol, ou pelo menos tentando dar o seu melhor. Então, o recado passado para a torcida ele é fundamental para que a gente chegue no Monumental de Nunes com a sensação de nós somos capazes, nós vamos chegar aqui e vamos voltar para o Rio com a taça e com certeza absoluta, Rafa. Assim, você pode ter certeza que será uma festa poucas vezes vista, cara. E aí eu não digo nem pela quantidade de pessoas, eu digo pela emoção e pela intensidade que será. A gente não vai colocar 10 milhões de pessoas na rua como a torcida do Flamengo é capaz, por exemplo. Mas a gente acumula essa dor e essa angústia há muito tempo. Então, quando isso for colocado para fora, será de uma forma que eu acho e vai ser difícil até explicar e expressar. É difícil ver também, né, essa quebra de paradigma, né? Um time que sofre há tanto tempo, vindo um êxtase desse, assim, é indescritível, né? Pra gente que é de fora não tem muita explicação, a pessoa que vai sentir talvez seja difícil externar, né, o que está passando ali, então. Hoje mesmo eu nem consegui, cara, externar assim o quão feliz eu tô. Vai ser até difícil de dormir. Eu tenho que acordar cedinho para poder levar minha esposa no médico. Enfim, vai ser difícil dormir. Vou tentar me esforçar, até porque tem viagem mais tarde, né? Então preciso estar tranquilo também para poder descansar. Não teremos programa, inclusive, né? Já adiantando aqui, quinta-feira, em virtude da viagem para o jogo na Argentina. Mas enfim, a gente vai, de alguma forma, tentar trazer algum tipo de conteúdo para vocês também, para poder tentar passar um pouquinho dessa experiência que é viver um sonho. A frase é essa: estou vivendo um sonho. Sim, que ele termine com um final feliz. Para não ficar só no jogo do Botafogo e Palmeiras, que é claro, né, foi o principal jogo da rodada, eu queria fazer um breve comentário aqui, inclusive acerca do Atlético Mineiro, que não vence há 10 jogos, gente. O Atlético Mineiro vai para uma final contra o Botafogo sem vencer há 10 jogos. Isso também é preocupante para o torcedor atleticano. Tenho certeza que isso também dentro dele gera uma apreensão, né, uma sensação de, pô, a gente não está conseguindo ganhar de ninguém, a gente vai ganhar uma final de Libertadores. E cada jogo é um jogo, né? A gente sabe disso. Então o Atlético tem um excelente time, tem perfeitas condições de chegar no sábado e ganhar do Botafogo jogando futebol. Mas assim, é preocupante a situação do Atlético. O Atlético perdeu tanto ponto que se ele não ganhar sábado, é capaz de ele não se classificar para a Libertadores. E aconteceu justamente aquilo que a gente falou anteriormente, né? Ficou ali batendo na portinha de 2 títulos, de uma possibilidade gigantesca, né, de se classificar para a próxima Libertadores, e pode acabar se vendo fora em virtude dessa péssima campanha no segundo turno no Campeonato Brasileiro. Acabou tomando um gol no finalzinho. Sim.
pro ódio, né, dos meus amigos tricolores que viram o Juventude ganhar um jogo na Bacia das Almas ali e prejudicou bastante o Fluminense nessa luta contra o rebaixamento. 3 pontos que não estavam, né, na conta do Juventude que ele conseguiu levar para casa. Sim. E a situação do Milito, né, que provavelmente cai se perder. Eu acho porque que vai virar algo. Certamente ele está sendo segurado ali por conta da final. Tudo vai depender desse jogo aí. Eu não consigo dizer para você que com certeza ele cai. Eu acho que a circunstância da partida vai determinar se ele cai ou não. Exemplo. 10 jogos é muita coisa, né? Muita coisa. Isso vai pesar. Pode ser. É porque assim, na minha cabeça, eu ainda acho que o atleticano, apesar das suas ressalvas, né, tem uma certa paciência com o Milito, porque consegue enxergar no Atlético também bons jogos. E consegue enxergar no Milito também uma capacidade de tornar o time do Atlético mais competitivo. Então, eu acho que dependendo da circunstância, o Atlético chegou no sábado, o Botafogo atropelou, já era um abraço para o Milito. Mas eu acho que se o Atlético conseguir competir, eventualmente jogar melhor que o Botafogo, e mesmo que perca, eu acho que ele permanece e o Atlético deve contratar pontualmente ali, até para poder ajudar o Milito também em alguns setores do campo, né, que ele não tem uma certa qualidade, ele precisa, às vezes, acabar improvisando ali jogadores justamente para poder, enfim, ter a qualidade que ele espera dentro dos 11 iniciais. É que 10 jogos, assim, para nossa realidade, mano, é muito difícil, Né? Assim, claramente a final tá segurando ele agora. Eu não sei, cara, não consigo ver. Porque não adianta, né, você jogar como nunca e perder como sempre, né? A torcida não vai engolir. Eu que sei disso, 30 anos sabendo disso. Sim. Eu que sei disso. E aí, para finalizar também, entrar um pouquinho no jogo do Flu e Criciúma aqui. E aí peço desculpas, enfim, o jogo foi muito cedo, foi 7 da noite. Não tive tempo hábil de chegar em casa para ver o jogo na totalidade. Então, assim, vou só dar uma breve pincelada aqui. Primeiro, acerca do estrago que isso tem para o Fluminense na questão da luta contra o rebaixamento. Era um jogo, claro, que o Fluminense não podia perder sob hipótese alguma, mas o empate ele foi extremamente assim, danoso para o Fluminense na tabela. O Fluminense, como eu disse anteriormente, ele vai precisar, provavelmente, jogar contra o Palmeiras na última rodada, precisando pontuar e ficando de olho em outros adversários ali na luta contra o rebaixamento, que é uma situação que ele não precisaria passar. Bastaria ganhar do Criciúma e do Cuiabá, 2 jogos relativamente tranquilos para ele vencer em casa, que ele se livraria. Acabou não conseguindo. Pelo contrário, viu o Juventude ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, a terça-feira do Tricolor foi péssima. Acho que foi a pior possível. Talvez pior só se o se perdesse, né? De fato. Mas assim, certamente não estava nos planos do Fluminense ter essa diferença para o Juventude. Acreditou que o Fluminense imaginava ganhar hoje e o Juventude perder e praticamente o Fluminense se livrar. Mas isso não aconteceu e tem jogo, hein? Tem briga por esse finalzinho de rebaixamento. E o Criciúma não vai jogar contra o Fluminense, hein? Contra o Flamengo, perdão. Vamos ver também qual vai ser o comportamento do Flamengo ali no jogo, que o Flamengo também já não vai valer grande coisa. Já não vale. Esse é o dilema dos pontos corridos, né? É a justiça que não é muito justa. Exatamente. Eu acho que o Flamengo não vai aliviar. Mas talvez se fosse o oposto, e aí coloca inclusive o Botafogo nisso, eu acho que o Botafogo e o Fluminense, no lugar do Flamengo, não faria grande esforço para ganhar do Criciúma, não. Principalmente pelo fato do Flamengo nunca ter sido rebaixado, eu acho que isso pesaria ali na pressão da torcida, né? Para que o time, enfim, não fizesse tanto esforço. Valeu. É isso. Somente abraço a todos aí, mais uma vez, obrigado, Rafa, por ter me aguardado até essa hora. A gente está terminando o programa aqui, meia-noite e 45. Rafa gentilmente me esperou aí durante vários minutos para poder a gente conseguir fazer o programa. Então, Rafa, mais uma vez, desculpa aí pelo horário. Agradeço mais uma vez a consideração e o carinho que você sempre demonstra por mim, saiba que é extremamente recíproco. Valeu, tamo junto, irmãozinho. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.